Se quiser abrir seu aplicativo aí de Bíblia, ou a sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios 15:33. É um texto muito conhecido, mas a riqueza está não só no texto em si desse versículo, mas no contexto onde ele foi redigido por Paulo, e é o que a gente vai retomar. Entendam isso como uma retomada, como algo de start, um reinício a partir daqui, desta mensagem de hoje para o que a gente quer fazer com os jovens. Diz assim, 1 Coríntios 15:33, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou, em outras versões, as más conversações corrompem os bons costumes. Quem estava falando isso era Paulo, o apóstolo. E ele estava mandando para uma igreja dos corintianos, a igreja de Coríntios, e aí ele estava dizendo para eles, olha, as conversações erradas que estão rolando aí na igreja de Coríntios pode e está levando à corrupção dos bons costumes. Paulo estava preocupado com a vida cotidiana dos membros da igreja. Ele estava preocupado com a santificação desses irmãos, com a conduta deles. Ele estava preocupado com a maneira que eles estavam vivendo, e ele está trazendo um problemaço aí. O contexto todo, ele vai falar de diversas situações que estavam rolando lá na igreja dos Coríntios. Por exemplo, do ponto de vista comportamental, olha só o que estava rolando, não precisa abrir não, 1 Coríntios 5:1, olha o que ele fala que estava acontecendo lá. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. Estava super interessante o negócio, né? Tinha alguém lá que estava possuindo a madrasta, vamos dizer assim, podemos dizer, e nem acontece entre os que não creem em Deus, estava rolando com os irmãozinhos da igreja de Coríntios. Outro problema era da reunião de ceia. A reunião de ceia, Paulo, lá em 1 Coríntios 11:17, fala assim, entretanto, isso que eu vou lhes dizer, eu não estou elogiando não, pois a reunião de vocês mais fazem mal do que bem. Imagina, o pastor que é o responsável pela igreja dos corintianos chegar lá e falar assim, olha, irmãos de Coríntios, o culto de vocês faz mal. Pensa num lance desse, que dificuldade. Então agora ele está preocupado, e ele vai buscar onde que está rolando, por que está acontecendo esse tipo de coisa na igreja dos Coríntios. Ele está preocupado em falar que o ensino que estava acontecendo lá, de um dos aspectos do evangelho, estava levando esse povo a entender errado uma das bases principais da fé, que era sobre a ressurreição. Quando a gente lê as más companhias corrompem os bons costumes, parece um ditado popular, me diga com quem andas que eu te digo quem você é, ou o que a tua mãe sempre fala, menina, não anda com essa outra menina, ou menino, não sai com essa rapaziada, você já ouviu falar. Mas o que Paulo estava dizendo aqui era o seguinte, olha, tem alguém dentro da igreja de vocês ensinando um lance errado sobre a ressurreição de Cristo, isso faz toda a diferença. Ele está falando de algo que é base da fé. Alguns dentro da igreja de Coríntios estavam falando o seguinte, Jesus não ressuscitou não, isso é só uma ideia, ele ressuscitou no coração, ele ressuscitou, mas não foi assim, de verdade. Isso faz toda a diferença. Por que eu estou trazendo esse contexto? Vai pegando isso aqui já é uma pré-conclusão. Nós não podemos crer numa coisa errada e ainda assim ter uma vida correta. É isso que Paulo está falando em outras palavras. A nossa conduta é determinada por aquilo que a gente acredita. Então Paulo fala, vocês estão se comportando mal porque vocês estão acreditando de uma forma errada. E estão tendo como base aquilo que vocês estão interpretando, estão ensinando para vocês, vocês estão aprendendo de uma forma errada. É assim que as más companhias, as más conversações, os maus ensinos, as ideias erradas, as más crenças vão corromper a nossa conduta. Aquela esquete que a gente acabou de ver, vocês vão
a gente fez uma coisa que a Eva estava mais moderna e o Adão ainda no tempo lá do Éden. E aí, se você for levar o pé da letra, fala, mas ele já estava com a folhinha nas suas partes íntimas antes de comer o fruto, porque ele não queria pôr o personagem aqui totalmente desnudo, né? Então a gente já fala, põe a folhinha, filho, já antes. Então, o que rola é que ali teve uma má conversação. Quem que foi trocar ideia com a Eva e pôr coisa na cabeça dela? Quem que foi? A serpente que na verdade era o próprio Satanás. Essa conversinha. Eva, é bonito o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é? É lindo. A Bíblia diz que o fruto, a árvore, era desejável. Devia de ter um cheiro maravilhoso. Você já foi numa feira que você passa aquela manga tá madura, que você sente, vem até água na boca do cheiro da manga? Eu não sei qual é o cheiro daquele fruto, mas a Eva, ela passou e a serpente começou, mas será mesmo que você não pode? Foi bem assim que a Bíblia disse, né, nos nossos dias aí. O teu pastor falou mesmo isso? Será que ele não falou do jeito que você entendeu errado? A serpente vem para ela e fala, mas Deus falou mesmo isso? A má conversação foi trazendo algo para o coração da Eva e ela chegou a cometer primeiro o pecado e aí o Adão também cometeu. Então, o que eu quero trazer para a gente? O que a gente crê de errado, a gente vai agir de errado. Tem coisas na fé cristã que são base e que não podem ser trocadas. E tem coisas que a gente deixa de observar que fazem a diferença na forma que a gente vive. Então, sabe aquele lance que a gente sempre fala assim, não importa muito que a pessoa crê, contanto que de algum modo ela crê em Cristo, está tudo bem. Não insiste mais se ela está crendo certo ou não. Não pergunta mais no detalhe se ela está crendo direitinho ou não. Sim, tem questões centrais que nós precisamos bater na tecla sempre. E é isso que eu quero, como líder, como pastor, trazer para essa igreja cada vez mais, juntamente com os outros líderes e os outros pastores. As bases da fé têm que ser compreendidas para que nós possamos corretamente viver diante do Senhor, da sociedade e dos irmãos. A gente tem um estudo bíblico de quarta-feira aqui, ministrado pelo David Bello, que é sensacional, falando das bases da fé. Agora, nessas aulas também tem coisas que ele sempre fala, isso aqui não é base central, tem gente que crê diferente, mas não interfere na base principal. O que são questões principais, elas não podem ser negligenciadas, a gente não pode entender errado. Então, o que eu quero trazer mais um pouquinho para a gente aqui entrar é sobre a responsabilidade. Quando a gente deixa passar aquilo que deveria ser certo, a gente começa a querer encontrar um culpado. Todos nós temos uma responsabilidade. E se você está aqui, sentado ali, e está me ouvindo, e está entendendo o que eu estou dizendo, a partir de hoje, você já é responsável por aquilo que você age, como você faz, por menor que seja a sua idade. Se você já compreende, você já tem isso. Paulo estava dizendo para uma galera mais velha, Paulo estava dizendo para uma turma que estava fazendo errado, mas sabia como era para fazer certo. E a minha preocupação é que as nossas atitudes comecem a ser tão tortas e erradas que a gente para de ver se estamos fazendo certo ou não e começa só a querer achar um culpado e se sente bem com isso. Mas também a minha mãe, mas também o meu pai, mas também isso, mas fulano. Quando Deus chega no Éden, ele procura o Adão. O Adão põe a culpa na Eva, que põe a culpa na serpente. Mas Deus não toma o culpado por inocente. E nós precisamos tomar responsabilidade com isso. Então, nos nossos dias, muita gente quer que a gente acredite que simples fato de você falar, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, já está bom. Você crê certo? Esta igreja está aqui para ensinar as bases da fé. Os grupos de PG vão estar aqui para tirar as suas dúvidas do que a Bíblia fala
sobre diversos assuntos, sem tabu. Nós vamos conversar de tudo, e aquilo que a Bíblia traz, a gente vai aprender junto. É um tempo para você não ter vergonha de perguntar, de tirar as suas dúvidas, de tirar as suas conclusões juntamente com a gente. É isso que a gente está precisando, galera. É isso que eu percebo. E quando eu percebo um novo despertar, ou um despertar através dos jovens, vai ser através da palavra entendida, compreendida e praticada por vocês. Eu quero continuar mais um pouquinho. Qual que é o grande lance de se Jesus ressuscitou, na mente só está bom, eu não preciso acreditar como é corretamente ou não, tem que acreditar no que é certo. Professor Ziel Machado, pastor, ele diz o seguinte: quem erra no altar, erra na vida. Eu vou dizer de novo: quem erra no altar, erra na vida. E isso ele diz como conclusão da história de Caim. Caim matou quem? Abel, o seu irmão. Porque algo de errado ele fez, não foi aceito o seu sacrifício, ele realmente ficou irado com aquilo e matou o seu irmão. Ele erra na forma em oferecer e ofertar a Deus um louvor. E quem erra no altar, erra na vida. Essa é a minha preocupação, de nós entendermos corretamente como é que tem que viver, como que um jovem vive hoje corretamente conforme a Bíblia. A internet vai falar para vocês várias coisas. Os seus amigos de escola e faculdade vão falar mais um monte de coisa. A pergunta é: o que a Bíblia faz? O que a Bíblia fala sobre viver corretamente diante de Deus? É isso que a gente precisa entender. Porque quem acerta no altar, acerta na vida. Nós precisamos entender isso. Quando a gente fala Cristo ressuscitou, e de verdade Ele ressuscitou, e Ele apareceu para mais um monte de gente antes de subir aos céus, para mais de 500 pessoas, nós estamos simplesmente dizendo: então se Ele ressuscitou, o túmulo está vazio de fato, e literalmente Cristo venceu a morte, e isso faz toda a diferença. Ele está ressurreto, Ele ressuscitou num corpo e Ele está vivo. Isso faz toda a diferença. Paulo diz assim, 1 Coríntios 15, 17: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão mortos em seus próprios pecados. Cristo ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós podemos dizer, como Paulo diz em Romanos 8:1: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nos nossos dias, a palavrinha traduzida para má companhia, conversação errada, ela está dizendo mais do que simplesmente uma ideinha qualquer. Ela está falando sobre coisas que são um contato em que você abre o coração e a mente para que aquilo mude tuas ideias. Isso pode acontecer fisicamente, através de uma reunião pessoal com alguém. Hoje está mais difícil por tudo que a gente tem vivido, entre família ou com amigos, no trabalho, na escola. Algumas pessoas já estão tendo um convívio particular ou pessoal com as pessoas. Então, olha, preste atenção, esses são os lugares onde as coisas podem acontecer. Mas hoje, mais do que o convívio pessoal, nosso convívio está sendo virtual. Diga comigo, virtual. E através das redes sociais, TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, é daí que vem as más conversações. As boas também. Não estou demonizando o veículo. Outro dia eu disse aqui: olha, sai dessa porcaria desse TikTok, mas no sentido de não o veículo, mas daquelas influências más que tem no veículo, porque tem muita coisa boa. E Deus, a palavra de Deus tem se propagado também por esses veículos, mas nós temos que tomar cuidado. Para conhecer o que está errado, nós temos que conhecer primeiro o que é verdadeiro.
Se você conhecer o que é certo, se a gente estiver em comunhão e você tirar as suas dúvidas, quando algum engraçadinho for lá no TikTok por uma bela de uma asneira sobre o Evangelho, você vai entender e saber primeiro que aquilo é falso, que aquilo não é verdadeiro, não vai entrar e não vai ser levado, como o Tiago diz, por qualquer vento de doutrina. Você sabe. Jovens, vocês têm oportunidade, essas portas estão abertas para isso. Usufruam disso, vivam uma vida verdadeira, abençoada. Aprendam da Bíblia, nós estamos dispostos e fomos chamados para isso. Vem com a gente que vai ser legal. Vamos estudar a palavra juntos, vamos tirar as dúvidas juntos. Não estou fazendo um grupo de terapia, mas pode rolar. Você entendeu? Uma terapia do céu. Que vem do Senhor. A gente vai conversar. Você vai poder criar um ambiente onde você sinta-se à vontade de falar: eu tenho uma dúvida que eu sempre tinha vergonha de perguntar, mas agora eu vou falar. E aí a gente vai poder, através da palavra do Senhor, sanar essas dúvidas e você vai viver bem. É isso que Paulo estava querendo fazer com essa galera aqui. Às vezes uma pessoa é boazinha, olha só, é honesta, criada direitinho pela mãe e pelo pai, serve ao Senhor, tem prazer de estar na igreja, gosta de contribuir com a igreja, financeiramente falando, os jovens também, gosta de convidar pessoas para ir na igreja com ela, mas o inimigo não fica satisfeito com essas pessoas. E ele coloca alguém, e sempre manda alguém para fazer o papel da bela serpente. Bela no sentido de bela porcaria que ela fez. Sabe? Preste atenção se não tem um desses enviados do próprio Satanás na sua vida, te tirando do caminho. Feche a porta para esse tipo de gente. Lembre-se, a sedução no Éden não foi uma coisa horrível, feia. A sedução na igreja dos Coríntios não era que os caras chegaram lá e falaram assim: Cristo não é o Salvador. Não. As meias verdades, elas têm mais acesso ao nosso coração. Ele fala até que bonitinho, não é de todo mal. E aí, junto com o bonitinho e não todo mal, vem toda a bagagem que não é de Deus junto. Nossa, você viu tal fulano do cenário pop? Gosto pra caramba das músicas dele ou dela. Você viu? Falou de Deus na música. Aí esse falou de Deus na música. Nossa, dá até para cantar na igreja essa pisadinha. Só que junto com ele falou de Deus, só que o resto todo vem junto, gente. Outra coisa, eu não estou falando que você não pode ouvir outras coisas, mas você tem que saber o que é bom e o que não é. Só tem dois tipos de música, não é música sacra e mundana, não. É música ruim e música boa. Só esses dois tipos de música. Eu gosto de ouvir outras coisas que não sejam músicas para louvor e adoração a Deus, que são belas, bonitas e vale a pena você escutar. Mas tem música que se dizem que é feita para louvar a Deus que não dá, cara. Eu peco, eu nem ouço que é para não pecar. Entendeu? Então, esse tipo de ideia que eu quero trocar com vocês, eu, Débora e os líderes, vamos trocar com vocês nos PGs. Como Paulo estava dizendo aqui, olha, não vai com a meia verdade, não é porque a pessoa parece que está falando a verdade. As pessoas iam lá na igreja dos Coríntios, pregavam metade verdadeira e depois chega no meio e põe uma pérola, mas Cristo não ressuscitou de verdade. Está falando numa base de fé que não pode ser interpretada assim. Cristo ressuscitou sim, porque o túmulo está vazio. Ele venceu. Então, os bons costumes, que se referem à moral, ao uso, ao caráter, ficam machucados, destruídos. Você começa a duvidar do que era certo. Agora, pelo papinho daquela amiga, você já tem vergonha de falar que vai na igreja. Aí vem para o PG, mas fala para a amiga lá da rede social: não, eu estou indo para uma festinha. O PG vai ser uma festinha mais... o jogo, estou indo para um PG, grupo de relacionamento na minha igreja, ou na igreja, se você é visitante, lá na Cristo é Real, e a gente vai falar da Bíblia, vai ter contato com a galera, vamos brincar um pouco. É disso que a gente está falando. A má conversação tira o brilho. Você começa a achar que não tem que vir mais na igreja, que você sozinho e Deus... Não.
Isso é base da fé. Não tem como a gente crer no cabeça e não estar contente com o corpo de Cristo. Isso aqui é o corpo de Cristo, a gente está reunido. Porque existe um tipo de bênção que Deus ordena sobre o povo reunido dele. Salmo 133. Ali o Senhor ordena a bênção, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ah não, mas eu tenho um estilo próprio de adorar Deus, eu e Deus, eu tenho as minhas ideias, eu não abraço tudo, né, para falar moderninho, eu não abraço tudo do Evangelho, abraço só uma parte, porque o negócio é mais moderno. Se Jesus estivesse aqui, ele seria assim também. A Bíblia fala exatamente como Jesus era. E ele era da hora. Salmo 1. Versículo 1 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Olha que louco isso aqui. São 3 nãos, 3 negativas. Não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores. Essas 3 negativas, elas estão diretamente apontadas para as más companhias e más conversações. Simples assim, Bíblia pura. Companhia, relação e comunhão. São os 3 nãos. Seguir, imitar e se assentar. Não pare para ouvir as pessoas que falam palavras que não se aproveitam. A palavra de Deus, e vou terminar aqui já, diz que Satanás, o coisa ruim, o gramunhão, o Beuzebu, seja lá como você chama esse desgraçado porque não tem graça, não tem a graça de Deus, ele vai lá no deserto, depois que Jesus ficou 40 dias jejuando, está lá em Mateus 4, depois você lê Mateus 4, e aí Jesus estava com fome, 40 dias jejuando com fome, mas houve uma conversa e o Satanás chega lá e usa a própria palavra da Bíblia de Deus para atentar Jesus. Ele usa palavras para tirar Jesus do seu alvo. E quantas vezes a gente também não recebe propostas que parecem ser de Deus, mas elas na verdade têm um sentido errado, querendo tirar você do foco. Mas Jesus usou as palavras de vida e no seu contexto correto para mandar o Satanás embora. Ele diz num dos trechos aqui: não tentarás o Senhor teu Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que eu quero dizer com a tentação de Jesus? Não é porque é a palavra de Deus, se ela for tirada do contexto, da intenção para a qual ela foi escrita, ela pode tirar a gente do alvo. Então, a gente precisa entender mais, a gente tem que entender qual é o verdadeiro sentido no seu contexto. O texto todo da tentação de Jesus está de Mateus 4:1 até o 4:11. E depois que Jesus confronta o inimigo com a própria Bíblia e pondo no contexto correto, ele vai dizer o 10 e 11, não precisa abrir. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. E o 11 diz: então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Quando a gente fica firme, quando a gente entende o que a palavra de Deus realmente quer dizer, e fecha os ouvidos para a tentação, e fecha os ouvidos para as más conversações, tudo aquilo que está sendo oferecido de uma forma errada, porque o diabo falou para Jesus: faz pão dessas pedras, olha aquele reino que eu vou te dar, olha aquilo que eu vou fazer mais rápido por aqui, você dá uma enganadinha aqui, você mente aqui que você consegue. Aquele que resiste, a Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas a grande lição, no final da tentação de Jesus, que sai vitorioso, é a seguinte: e os anjos vieram e o serviram. Tudo aquilo que de uma forma errada estava sendo oferecido para Jesus,
ele recebeu da forma celestial e correta pelos próprios anjos que vieram e o serviram. Não coma da mão do diabo, mas seja servido pelos próprios anjos de Deus. Os versículos 2 e 3 do Salmo mostram o resultado que está preparado para os que não seguirem esses conselhos ímpios e que estiverem realmente firmes. Diz assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo o que faz prospera. É isso que eu desejo para vocês. Primeiro, não põe a culpa em ninguém. A responsabilidade é tua de hoje entender essa palavra e de mudar a forma de pensar. Parar de ouvir o blá 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 que tem por aí no meio virtual e físico e aprender da palavra do Senhor. Sejam servidos pelos próprios anjos. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, para a glória dele. Espero vocês sábado aqui, às 18 horas, para a gente aprender mais dessa palavra, trocar uma ideia reta, direta, sem vergonha de ser feliz. Vai ser bom demais. E que a gente recomece para valer. Traz um amigo, convida uma amiga e vamos fazer esse momento muito especial para a glória do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor por esse momento.